Imagine um jogo tão violento, mas tão violento, que para sobreviver em campo os jogadores precisaram de coragem, não só de habilidade. Imagine uma final de Libertadores em que o objetivo não era apenas vencer, mas sobreviver. Agora imagine tudo isso acontecendo contra o melhor Flamengo da história. Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, Nunes, um time que encantava o Brasil inteiro e que naquela noite seria atacado como se estivesse em uma guerra. Esta não é apenas uma final de futebol, é o capítulo mais sombrio da história da Libertadores. O dia em que o Flamengo foi ao Chailo e encontrou o inferno. Esta é a verdadeira história de Flamengo e Cobreloa em 1981, a final mais violenta de todos os tempos. Em 1981, o Flamengo vivia seu auge. Era um time histórico. Zico estava no melhor momento da carreira. Júnior era um maestro. Leandro parecia um jogador de outro planeta. Adílio e Andrade formavam um meio-campo inteligente, rápido, técnico. O Maracanã lotava com facilidade. Era um time que não só vencia, hipnotizava. E aquele Flamengo chegou à final da Libertadores sabendo que estava pronto para conquistar o continente. O Brasil inteiro tinha certeza. Se o Flamengo jogasse futebol, ninguém o pararia. Mas havia um problema. No caminho deles, existia um adversário diferente de tudo que o time já tinha enfrentado. O Cobreloa. O Cobreloa não era um gigante continental. Não era tradicional, não tinha história, mas tinha duas armas muito perigosas. Primeiro, jogava em Calama a 2.600 metros de altitude. E segundo, era um time extremamente violento, muito violento. Numa época em que a Libertadores já era conhecida por pancadaria, o Cobreloa conseguia se destacar pelo excesso. Jogadores adversários relatavam que era comum apanhar o jogo inteiro. Cotoveladas, chutes por trás, pontapés sem bola, e a diretoria não apenas permitia isso, como incentivava. O estilo de jogo era simples: intimidar, bater, machucar. Era assim que eles venciam. E agora, frente a frente, estavam dois extremos. De um lado, o talento do Flamengo, do outro, a brutalidade do Cobreloa. O continente inteiro queria ver o que aconteceria quando esses dois mundos se chocassem. E o primeiro jogo aconteceu no Maracanã. Ali, o Flamengo mostrou quem mandava. Mais 90 mil torcedores empurravam o time. E logo no início, Zico dominou, olhou, escolheu o canto e bateu. O estádio explodiu. Pouco depois, mais um. Zico fez 2-0. Fim de papo. O Flamengo não apenas venceu, dominou, ensinou futebol. A torcida saiu do estádio com a sensação de que a final estava encaminhada. O Cobreloa foi embora humilhado, mas aquela humilhação seria cobrada. E do jeito mais cruel possível. No segundo jogo, no Chile, o Flamengo não encontrou um estádio, encontrou um campo de batalha. A torcida chilena gritava, provocava, ameaçava. O clima era pesado e quando a bola rolou, a violência começou imediatamente. Eles tinham um alvo claro, Zico, e começaram a persegui-lo desde o primeiro minuto. Entrada por trás, chute no tornozelo, solada na canela, empurrão sem bola, cotovelada no peito. Era tudo intencional. E o árbitro não fazia absolutamente nada. E ainda pior, quando resolvia apitar, marcava falta contra o Flamengo. O jogo virou um massacre físico. O objetivo do Cobreloa era muito claro: quebrar o Flamengo, machucar o Flamengo e principalmente tirar Zico do jogo. Foi nesse dia que aconteceu um dos momentos mais assustadores da história da Libertadores. Os jogadores do Flamengo contam que um atleta do Cobreloa jogou com uma pedra na mão, uma pedra real, escondida na mão, usada em disputas de bola. Zico confirmou isso anos depois, Júnior também.
Foi tão violento que, em suas palavras, foi o jogo mais violento da minha vida. Com o Flamengo mutilado em campo, o Cobreloa fez 1-0, mas a derrota era o menor dos problemas. O time brasileiro saiu destruído, fisicamente, revoltado e em choque. A final estava empatada. Um terceiro jogo seria disputado em campo neutro. E o Flamengo sabia que, se entrasse para jogar futebol, perderia novamente. Nos bastidores, a diretoria conversou com o elenco. Foi uma reunião direta, dura e necessária. A mensagem foi clara: eles vão bater, e se a gente não endurecer, a gente perde. Nunes, o artilheiro das decisões, confirmou isso. Nós fomos preparados para devolver. O Flamengo entendeu que na final decisiva, se não igualasse a força, não teria chance. E aquele Flamengo não aceitava perder. Chegou o dia do terceiro jogo, Estádio Nacional. Em Santiago, o clima era hostil. O Flamengo aquecia cercado por policiais. A torcida chilena gritava, jogava objetos, ameaçava. Quando o juiz apitou o início, o Cobreloa já começou com agressões. Adílio levou uma entrada criminosa. Zico levou o chute por trás. Leandro tomou cotovelada no rosto. E o árbitro, absolutamente nada. Foi então que o Flamengo entendeu. Não era possível ganhar sem reagir. E o time reagiu. Nunes entrou em modo gladiador. Disputava cada bola como se fosse a última. Júnior endureceu. Leandro endureceu. Andrade bateu quando precisou. O Flamengo não seria vítima daquela vez. Aos 18 minutos, o momento decisivo. Tita sofre pênalti após entrada violenta. Zico pega a bola. Ele estava machucado, cansado, caçado desde o primeiro jogo. Mas sabia que aquela cobrança poderia decidir a Libertadores. O estádio inteiro vaiava. Jogadores do Cobreloa xingavam. O clima era de guerra. Zico respira, corre, bate no canto. Gol do Flamengo, o rubro-negro explode, o banco de reservas explode, a torcida que conseguiu viajar vibra. Era o gol do título. Era o gol da sobrevivência. A partir daí, o Cobreloa enlouquece. Começam a bater ainda mais. Entradas criminosas, pancadas sem bola, rasteiras violentas. O juiz distribui cartões, mas não expulsa ninguém. Era claro que havia parcialidade. Mas o Flamengo suportou com alma, suportou com força, suportou com a coragem que aquele jogo exigia. Quando o apito final ecoou no Estádio Nacional, o Flamengo se tornou campeão da América. Não apenas campeão na raça, no suor, na coragem, no coração. Foi o título mais sofrido, mais duro, mais violento e talvez o mais merecido da história do clube. Zico disse: nunca passei por nada igual. Júnior disse: foi guerra. E até hoje, quem viveu aquela época sabe. Aquela final não foi futebol, foi sobrevivência. O legado desse jogo é gigantesco. Até hoje é lembrado como a final mais violenta da história da Libertadores. Uma história que parece exagero, mas não é. Uma história que mostra que o futebol sul-americano já teve capítulos realmente extremos. E agora eu quero saber de você, essa foi a final mais violenta da história da Libertadores? O Flamengo precisou entrar na guerra para ganhar? Qual outra batalha histórica você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias épicas, reais, inacreditáveis do futebol, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Porque aqui a gente conta o futebol como ele realmente aconteceu,